Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de novembro de 2025, quarta-feira, ao som novamente de passarinhos. Não tem passarinhos à minha volta, o que tem à minha volta essa construção infernal. Vai dar um certo trabalho para tentar minimizar o ruído da construção durante a nossa conversa, mas eu resgatei ali os passarinhos que eu gravei no domingo para tentar, como é de dizer, ornar um pouco mais a nossa conversa. Eu peço desculpas, ontem eu não consegui gravar e não foi por causa de um imprevisto, não foi por causa de um compromisso, não foi por causa de alguma falta de tempo, não, tempo eu tive de sobra, mas eu tenho que ser sincero com vocês por uma questão de, bom, afinal, não só de honestidade intelectual, mas também por respeito à nossa jornada aqui já de tantos anos. Eu não consegui gravar ontem porque eu acho que, estou tentando entender também, mas eu acho que novamente, né, isso já tinha acontecido em outras ocasiões, muitas vezes quando eu me coloco inteiro em algum episódio, quando eu produzo alguma coisa que eu estou colocando ali uma carga bastante intensa afetiva, inclusive uma expectativa bastante grande, isso provoca de um certo modo um esgotamento, mas provoca também uma outra coisa que é mais ou menos uma depressão pós-parto, uma depressão pós-coito. Nunca sofri nenhum dos dois, graças aos céus, mas toda vez que eu, de repente, coloco uma expectativa muito grande com relação a alguma coisa que eu acho que, de repente, me traduz, ou eu estou inteiro ali, normalmente, ou pelo menos repetidamente e, sobretudo, ultimamente, o que acontece é uma relativa frustração das minhas expectativas e isso me deixa relativamente paralisado, porque eu fico pensando o que falta eu fazer. Se me colocar inteiro ali não faz tanta diferença, muitas vezes, pelo contrário, pode ter um efeito exatamente inverso. O que eu faço? E aí agora de manhã, eu abri ali o Facebook e apareceu um post do Edu Lyra, que eu muito admiro, e ele estava falando alguma coisa sobre persistência do sonho, que você não pode desistir, que você tem que seguir adiante. E aí eu me lembrei que durante muito tempo, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, que durante muito tempo o meu desktop no Windows, no PC, era uma versão ampliada daquele pôster da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, Inglaterra que estava sendo bombardeada, Inglaterra que estava sendo massacrada, né? Londres estava de cabeça para baixo, as crianças, muitas famílias mandaram as crianças para o interior para escapar do bombardeio, não é? E o pôster que a rainha, ou seja lá quem for, criou era a coroa britânica e embaixo escrito Keep calm and carry on, ou seja, fique calmo e toque o barco, toque a vida. Né, que acho que é isso que eles conseguiram fazer. Aliás, até a gente tem que ser grato, porque se não fosse exatamente essa resiliência dos ingleses, eu não sei o que teria acontecido na Segunda Guerra. Mas vamos voltar aqui, porque foi bom eu ter revisto, eu ter visto esse post do Edu e ter me lembrado daquilo que durante muito tempo, né, acabou me, como ele dizer, reenergizando para continuar todo dia. Então cá estamos aqui, né, tentando manter a calma e tentando seguir adiante. E eu acho que devagarinho também eu vou comentando o que talvez esteja me provocando aqui um certo desconforto, né, uma leve depressão. Mas vamos voltar para alguns temas interessantes, porque eu acho que tem um eixo central aqui, já que a gente está falando de calma, de resiliência, de persistência, isso tem a ver com o tempo, né? Eu imagino que alguns de vocês tenham smartwatches, pode ser o Apple Watch, pode ser um relógio do Galaxy. Muito provavelmente o seu relógio não é exatamente um vidro, é um cristal de safira. Oh, que beleza! É um cristal de safira, que coisa magnífica! A gente já deve ter comentado aqui anteriormente, mas só para dar um pouco mais de, como eles dizem, um pouco mais de atenção aos fundamentos científicos, safira é basicamente alumínio. Alumínio que está lá na sua chaleira, na sua panela, nem sei onde. Alumínio tem para tudo quanto ela tem papel alumínio que você joga fora. Né? O alumínio é um metal bastante peculiar porque ele é muito leve, ele tem uma série de propriedades estranhas, né? Ele conduz calor estupidamente bem, ele é muito maleável e tal. Alumínio não é transparente, né? Pelo menos não para a nossa visão, que tem os seus limites, claro.
Mas como é que alumínio vira safira? Na verdade, safira é um cristal de alumínio com oxigênio. O alumínio oxida, ele forma ali aliás, o óxido de alumínio é um troço duríssimo, né? Quando você pega um cristal de alumínio, de óxido de alumínio, é normalmente chamado de corundum. Corundum é o nome do mineral. O mineral que você encontra por aí na natureza, do óxido de alumínio, é chamado de corundum. Não é? Acontece que safira, rubi, né, são versões do corundum, são com pequenas diferenças que eu vou tentar explicar por que aqui. Pois bem, então o corundum, que é esse óxido de alumínio, né, ele é duro pra caramba. Na verdade, tem uma escala de dureza. O mais duro que a gente conhece hoje é o diamante, a substância mais dura. Não é? Logo abaixo está o corundum. Não é pouca coisa. A sua lixa de unha, caso você tenha uma, provavelmente é feita com pó de corundum. Pó de diamante sai um pouco mais caro, né? Mas é feita com pó de corundum. Muitos abrasivos são feitos com pó de corundum. Bom, como é que a gente chega na safira? Bom, se você pegar um cristal de corundum puro, ou o mais puro possível, só alumínio e oxigênio mesmo, ele não tem graça nenhuma. Ele é meio transparente, assim, é branco, não tem graça nenhuma tal. Para você chegar num rubi, como é que é? Aliás, um rubi também é alumínio, também é óxido de alumínio impuro. Você fala, nossa, um rubi puríssimo. Não tem um rubi puríssimo. O rubi puríssimo é corundum com um tipo de impureza. Que impureza que é essa? Cromo. Então você tem lá o cristal do alumínio, você pega a cada 100 alumínios ali, você tira e põe um átomo de cromo no lugar, tá bom? Você troca entre 100 alumínios por um átomo de cromo e pumba, você tem um rubi vermelhíssimo. Continua sendo óxido de alumínio, é que tem um pouquinho de cromo, nada mais tal. Agora, a safira, que parece diametralmente oposta, justamente porque a cor puxa para o azul, puxa para o verde, não é vermelha, é a mesmíssima coisa. Ela fica desse jeito também por causa de imperfeições. Quer dizer, você poderia chamar de imperfeições, mas você pode chamar de contaminação, ou você pode chamar simplesmente de acaso, né? Então, 1 a cada 10 mil, você pega um corundum puríssimo, 1 a cada 10 mil átomos de alumínio, você substitui por titânio ou ferro. Então, um tiquinho de nada de titânio ou ferro faz uma safira virar uma pedra preciosa, etc. e tal. E eu estou falando isso tudo porque eu assisti um vídeo bonitinho que está tentando explicar, inclusive, a Guerra de Troia, porque uma das versões para por que a Guerra de Troia, se é que ela aconteceu, por que ela teria acontecido, né? Será que é porque realmente a Helena de Troia era belíssima, um roubou a mulher do outro, aquela confusão? Né, talvez seja uma das teses, que talvez seja por causa das joias da Helena. A Helena tinha joias extraordinárias. Então, inclusive, um tipo de joias que eram chamados de rubi estrelado, rubi estrela, safira estrela. Que diabo é isso? São rubis em que quando você coloca numa luz forte, parece que tem uma estrela dentro, porque a luz ela se ramifica como se fosse uma estrela de 6 pontas. Ela faz uns raios de luz, 6 raios de luz, super regulares, super perfeitos. À medida que você vira ela assim, a estrela mexe junto, é um negócio realmente mágico, parece que uma coisa sobrenatural. Pois bem, o que explica esse efeito de estrela, esses raios saindo de dentro da pedra? Não é nada divino, na verdade, aquilo são filamentos de titânio, filamentos muito curtinhos, 10 vezes mais finos que o seu fio de cabelo, cabelinhos ali de titânio que por acaso, quando o cristal estava se formando, eles contaminaram o corundum, né? Você pega corundum lá, e aí, se tiver átomo de titânio dando sopa, eles podem fazer esses cristais que parecem uns cabelinhos, né? O que acontece é que o cristal está se formando, esses cabelinhos acabam se orientando de acordo com os cristais do alumínio, né? Então eles vão se orientar a cada 120 graus e isso, imagina o que acontece se você tem um monte de 120 graus para todo lado, isso dá uma estrela de 6 pontas. Então, veja bem, acabei de tirar toda a magia das pedras magníficas e mágicas da Helena de Troia, fizeram uma guerra simplesmente por causa de um alumínio especialmente contaminado. Mas o que é mais interessante dessa história aqui
é resgatar um pouco a noção de tempo geológico, de tempo do tempo do planeta, né? Nós somos criaturas relativamente ansiosas, né? A gente pensa num horizonte muito curto, pensa no bônus, pensa sei lá, no resultado do quartil, né? Depende de onde você trabalha. Eu tinha um amigo que trabalhava na Amazon, a meta era diária, todo santo dia você tinha que bater a meta. Pois bem, o universo tem uma escala bastante longa. Acho que várias coisas que eu tenho para comentar hoje aqui têm a ver com escala. O telescópio James Webb, que está lá, imagina, produzindo imagens maravilhosas, descobertas incríveis, né? Ele enxerga o infravermelho, né? É bom enxergar o infravermelho porque a luz infravermelha ela não é tão afetada pela poeira que está por aí, né? Poeira que está no universo. Então, se tem muita poeira, o infravermelho passa batido, a gente consegue enxergar muito longe, e muito longe quer dizer muito atrás no tempo, né? E a gente tem uma vaga noção do que aconteceu nos primórdios, né? No começo de tudo, uma vaga noção. Aliás, uma noção bastante boa, melhor do que muitas fantasias envolvendo o verbo pairando sobre as águas e tal. Mas o que acontece é que o James Webb, numas imagens recentes, eles perceberam que tinha alguma coisa um pouco estranha, eram uns pontinhos vermelhos. O que são esses pontinhos vermelhos? Na verdade, eles acharam uma batelada, acharam uns 100 e tantos pontinhos vermelhos, numa época bastante antiga, tipo assim, 700 milhões de anos depois do Big Bang. Vale lembrar que foi há 13 bilhões de anos, 700 milhões, é no comecinho, né? Mas que diabo é isso daqui? O que é, o que não é? O que as equações podem sugerir? O que pode não ser? Os caras estão quebrando a cabeça. Será que são os buracos negros primordiais do Stephen Hawking? Aí os caras aprimoram um pouco a imagem, eles descobrem que aquilo está girando, eles começam a perceber qual é a composição química. Não estou brincando, um pontinho vermelho, os caras conseguem descobrir, primeiro, a velocidade de rotação. Não me pergunte muito bem como. Segundo lugar, qual é a composição química daquela história toda? E os caras estão lá quebrando a cabeça com coisas que aconteceram há 700 milhões de anos aproximadamente, né? E é muito interessante, porque já que a gente está falando aqui de contaminação, tem uma outra reportagem aqui sobre estrelas também encontradas muito antes do que a gente poderia esperar, e a gente percebe que essas estrelas, elas são purinhas, por quê? Porque nem toda estrela é purinha? Não, veja bem. Quando o universo começa, em primeiro lugar tem plasma, não tem nem átomo nem nada. Os átomos se formam, e os únicos átomos que se formam no começo só tem 2 e pouquinho de 3. Tem hidrogênio, que é a coisa mais simplória que você pode fazer, hélio, que é um pouquinho menos simplório, mas continua sendo simplório, e um pouco de lítios, 1, 2, 3. São esses 3 que tem por aí. Não tem nada do que você é feito, não tem cálcio, não tem ferro, não tem oxigênio, não tem nada. Né? Você imagina, só hidrogênio e hélio, isso se distribui, né, pelo universo, se distribui com pequenas diferenças de densidade, né, fica um pouco empelotado, é mais ou menos como um brigadeiro que você fez pela primeira vez e ficou um pouquinho esquisito. Né? Essas pequenas diferenças no brigadeiro empelotado, a gravidade que é uma irmã do tempo, né, a gravidade que é a força mais paciente do universo, né, espera você chegar até os 50 para você ver, o que acontece é que isso começa, bom, se ali já tinha um pouco mais de densidade, se as coisas já estavam um pouco mais próximas, mais apertadinhas, graças à gravidade isso vai atrair mais coisas e vai ficar cada vez mais apertadinho, e aí vai chegar uma hora que aquele virou uma massa colossal de gás, e conforme for, e isso realmente aconteceu, é só olhar pela janela, tem uma acesa nesse exato momento, uma estrela se forma. Aquele gás, a pressão é tanta, a temperatura é tanta, a quantidade de matéria é tanta que começam a acontecer coisas muito improváveis, mas que não são impossíveis. Né? Os átomos que em princípio não estavam nem aí um com o outro, de repente eles começam a se fundir e isso libera uma energia louca. Então as primeiras estrelas que surgem, elas são feitas basicamente de hidrogênio e hélio. Então quando você descobre por aí uma estrela que só tem hidrogênio e hélio, quer dizer que ela é muito antiga. Porque o que vai acontecer com essa estrela, à medida que ela vai funcionando, à medida que ela vai amadurecendo, a fusão desses átomos vai produzir átomos novos que não existiam antes.
vai produzir ali, vai criar, a partir de elementos muito simples, vai criar, vai falando aí, nitrogênio, oxigênio, cara, à medida que a estrela vai forjando isso tudo, surgem coisas que nunca existiram antes, não é? Aí muitas dessas estrelas, dependendo do tamanho, uma hora elas podem explodir como uma supernova, e todo esse material que elas tinham feito, né, criado a partir de coisas muito simples, se esparrama por aí. É uma confusão, é uma bagunça, elas sujam o meio ambiente com seus restos mortais. O que acontece é que, de novo, a gravidade vai pegar essas coisas todas que estavam por aí espalhadas, vai começar a densar de novo e, eventualmente, pode surgir uma outra estrela, mas ela já vai incorporar os restos mortais das outras, né? Então, à medida que o tempo vai passando, e estamos falando aqui de bilhões de anos, veja, o Sol demorou quase 9 bilhões de anos para surgir. Quando o Sol surgiu, o universo já tinha uns 9 bilhões de anos. Significa que não tinha mais uma coisa limpinha para ele trabalhar. Ele já começou com um monte de resto mortal das outras estrelas. Ele já começou trabalhando com, né, digamos assim, com uma receita um pouco reciclada. E as estrelas vão explodindo e vão criando esses elementos e vão espalhando por aí, né? Essas estrelas, quando explodem, a última coisa que elas chegaram a fazer foi ferro. Então, todo o ferro que está correndo no seu sangue, o ferro nesse tripé, o ferro aqui, ferro acolá, esse ferro todo, ele foi a última coisa que uma estrela fez, não é? Eu vou lembrar de novo que a gente trouxe lá de São Pedro do Atacama, do Museu do Meteorito, uma fatia muito fininha e linda de pó adensado. É como se tivesse pegado pó de vários tipos, comprime ali, faz uma pedra, corta uma fatia, dá uma polidinha assim para ficar bonitinho, né? E aquilo era um condrito. Condrito é um meteorito que se formou antes mesmo do Sol, do nosso Sol, ascender. Antes mesmo da Terra virar alguma coisa parecida com a nossa Terra. Então, quando eu pego uma fatia, né, de um meteorito desses, que em princípio é literalmente a lama do qual nós fomos criados daquilo, né, o meteorito e eu somos primos, não é? Eu acho isso mais interessante do que ter, sei lá, um rubi, um diamante, que, de novo, é carbono e é alumínio, não é nada demais. Mas é legal, desculpa, eu estou viajando nessa história de tempo profundo, de tempo longo, porque tem inúmeras questões que nos últimos dias apareceram que acho que tem a ver com isso. Não é? A tentativa de entender, por exemplo, como que a vida na Terra foi transformando o planeta. O nosso planeta no começo não era nada muito interessante, não era nada propício a nada, não era uma bola azul, não é? O oxigênio não estava por aí dando sopa, você não ia poder respirar alegremente e tal. E um artigo muito interessante mostra que, num certo ponto, a gente já comentou isso aqui, é um milagre, a gente tem que todo dia acender uma vela, né? Criaturas microscópicas que estavam nos oceanos, resolveram que, está batendo luz aqui, será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? Fizeram fotossíntese, e um tipo de fotossíntese que libera oxigênio, e o oxigênio que a gente vê na atmosfera começou assim. Começou sendo produzido no mar. No começo, aquele oxigênio era o caos, porque era tóxico para muitas formas de vida não estavam preparadas para esse oxigênio dando sopa, não é? Mas tem uma questão interessante que é assim, entre as cianobactérias inventarem a fotossíntese com oxigênio e a atmosfera se tornar alguma coisa respirável, foram centenas de milhões de anos. Por que demorou tanto? Os cientistas agora estão vendo uma pista que explica por que de repente isso não foi tudo de uma vez, por que demorou tanto, né? E eles perceberam que, na verdade, já que a gente está falando aqui de metais, de átomos, etc. e tal, provavelmente o oceano tinha uma quantidade alta de níquel e provavelmente, se eu não me engano, cobalto também, não lembro qual era o segundo elemento, mas níquel era o primeiro, né? E se você tem níquel, ele vai comprometer a reprodução dessas cianobactérias, a vida não é fácil, então elas estavam ali inovando, transformando o mundo, mas tinha muito níquel dissolvido na água, até que esse níquel começa a ser consumido, e aí finalmente, quando tem menos níquel, elas, depois de centenas de milhões de anos, elas conseguem transformar o planeta inteiro e vão dar origem às plantas, e as plantas vão, imagina, vão fazer terra, e a terra vai fazer, bom, e assim vai, né?
E já que a gente está falando aqui de tempo profundo, eu também vou dar os links todos, sempre dou os links todos aqui na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, não é? Tem uma questão que é interessante, que a Terra nem sempre foi, digamos assim, o que você poderia chamar de uma coisa aprazível, né? A Terra muitas vezes foi, durante muito tempo, ela foi insuportavelmente ou quente ou fria. Né? É uma gangorra. A gente teve aí momentos em que o planeta inteiro tinha virado quase uma bola de gelo, né? A temperatura média tinha caído 10 a 20 graus, e aí tinha momentos ali que, comparado com hoje, também a temperatura era 10 a 20 graus acima. Não é? Então a Terra vem oscilando loucamente e os caras estão tentando entender quando que isso aconteceu, por que isso aconteceu, como é que você faz para saber o que estava acontecendo há milhões de anos atrás. Você pode justamente ver essas criaturas marinhas que de repente formaram concha ao longo de concha ou algum tipo de proteção, porque na hora que você analisa as conchas, você vai ver a composição da atmosfera naquele momento, aquelas coisas que cientista e químico conseguem fazer, que é impressionante. Mas uma conclusão muito interessante é que, sim, parece que o fator mais importante para determinar a temperatura da Terra é carbono, é gás carbônico. Não tem o que fazer, né? Gás carbônico em muitos momentos foi lançado na atmosfera loucamente por vulcões, né? Em outros momentos não tem tanto lançamento, ele vai ser absorvido pelos oceanos, vai virar carbonato de cálcio, vai parar lá no fundo, o carbono é capturado. Então, momentos que o gás carbônico, por alguma razão qualquer, alguma forma de vida conseguiu, né, consumir esse gás carbônico todo, ele cai abaixo de um certo ponto, a Terra esfria demais. Se ele, em alguns momentos, seja por vulcões, ou seja pelo que for, né, ele sobe demais, adivinha o que acontece? A Terra vira uma fornalha. Então, o mundo dos dinossauros era provavelmente irrespirável para nós, era um calor simplesmente insuportável. E aí você pode seguir essa historinha, uma novela, é muito interessante, os altos e baixos, o que foi que promoveu? São as placas tectônicas que criaram as montanhas provocam erosão, ou facilitam a erosão faz com que minérios de novo, ferro, etc e tal, vão parar nos oceanos, isso faz com que as criaturas nos oceanos se reproduzam mais, se elas se reproduzem mais, elas produzem mais gás carbônico, elas absorvem mais, produzem mais oxigênio, absorvem mais gás carbônico. Cara, tudo depende de tudo, é um tango, é uma dança, é extremamente interessante, mas o que fica claro é o seguinte: muitos negacionistas que vão dizer, veja, a Terra já teve gás carbônico para cima e para baixo e o mundo não acabou, né? A questão é que a gente pode acompanhar como o mundo se adapta, como ele cria, de repente, balanços aí para tentar manter algum tipo de estabilidade, mas isso demora muito. Para espécies se adaptarem à nova condição, demora muito. Para espécies surgirem que são capazes de fazer alguma coisa diferente, a gente comentou aqui que o carvão ele só existiu durante muito pouco tempo, né, na história do planeta, porque surgiram as árvores, que são feitas de tronco feito de celulose, lignina, sei lá. O que acontece quando isso surgiu nenhuma criatura era capaz de decompor. Então, à medida que as árvores iam morrendo, elas ficavam ali e acabavam virando carvão, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo, né? Demora algumas dezenas de milhões de anos até que uma bactéria consiga descobrir, ou várias bactérias consigam descobrir como processar aquela história. Aí não tem mais carvão, porque o mundo descobriu como dar conta daquele recurso, não é? Mas volta, o que a gente está fazendo é um estupro porque é muito rápido. Né? Não é rápido demais para qualquer ciclo conseguir compensar, é rápido demais para a gente conseguir reverter, né? É absolutamente inédito. Não quer dizer que o mundo nunca tenha tido tanto gás carbônico como que ele tem hoje. Aliás, notícias de hoje no jornal dizem que o ano passado foi recorde em emissão, de novo, de gases de efeito estufa, né? Que beleza, né? Trump, Índia, não tem o que fazer. Não é? Mas a questão é, sim, houve momentos em que já houve até mais gás carbônico, 50% a mais, 100% a mais do que hoje, mas foi ao longo de milhões de anos. Ao longo de milhões de anos. Há quanto tempo que a gente começou a queimar combustível fóssil, carvão? Quanto? De verdade, assim, em grande escala? 200 anos? 300 talvez, expandindo exponencialmente com o mundo do automóvel e da gasolina.
é muito rápido e o universo, a natureza tem uma outra escala. E é muito interessante porque mais ou menos nessa linha tem uma notícia interessante que biólogos descobriram que nos oceanos, por aí, né, em tudo quanto é canto nos oceanos, estão começando a proliferar bactérias que, pasme, são capazes de digerir plástico, sobretudo PET. PET é esse material que é feito garrafinha de água, certo? Que em princípio sempre foi considerado uma coisa dificílima de decompor. Né? Mas é só esperar um pouco de tempo que alguma bactéria, que não tem mais nada para fazer o dia inteiro, elas se reproduzem, tem uma geração nova a cada 20 minutos, então é realmente um tempo acelerado, né? Elas estão descobrindo como processar o PET. Eu tenho certeza que agora vai ter gente dizendo, gente da indústria química, o Trump, falar, então, desencana, vamos continuar produzindo plástico porque a natureza vai dar um jeito, porque a natureza ela vai acabar conseguindo decompor isso, então a gente não precisa mudar o nosso modus operandi. Aí entra de novo na equação o fator tempo. Quanto tempo vai demorar para realmente isso acontecer, ou para isso atingir uma escala grande, ou para isso conseguir reverter o que a gente está fazendo? E tudo que a gente já fez, inclusive, veja, porque o plástico acumula, né? Acumula, não é só o que a gente está produzindo, é tudo o que a gente já produziu, né? Quanto tempo vai demorar e a gente continua produzindo numa escala simplesmente bíblica, né? Ou infernal, ou apocalíptica, depende da sua preferência religiosa. Né? Então tudo bem, as bactérias vão dar um jeito nisso, vamos continuar tomando, sei lá o que, água mineral e jogando a garrafinha pela janela. Porque a natureza vai dar conta. Não, não dá. Ela não vai dar conta simplesmente porque ela precisa de um tempo que a gente está atropelando. Mas, infelizmente, parece que a gente tem uma limitação natural a pensar em coisas um pouco mais a longo prazo. Né? Talvez seja o que tenha me deixado um pouco chateado das minhas últimas conclusões. Primeiro que são conclusões que não interessam aparentemente a ninguém. Né, não tornam a vida de ninguém mais leve, mais bonita, mesmo que seja verdadeiro, que eu não sei se é. Mesmo que sejam conclusões verdadeiras, não são nada que você vai sair por aí saltitando, feliz da vida, vai curar a depressão. Não. São ideias que, em princípio, não empolgam ninguém, porque a gente se empolga com algumas coisas que são mais antigas, arcaicas, explicáveis pela evolução, não necessariamente verdadeiras, não necessariamente promotoras da paz universal, né? A gente se empolga com polarização, a gente se empolga com guerra, a gente se empolga com massacre, né, de 120 pessoas no Rio de Janeiro, não é? Então, acho que por trás aí do meu súbito desânimo, que eu estou tentando agora reverter, está um pouco dessa constatação que a gente, até certo ponto, é irremediável e é muito difícil você mudar corações e mentes para tentar, pelo menos, reconhecer o estrago que a gente está fazendo, a urgência da necessidade de uma mudança de comportamento e a completa impotência global para realmente tirar o pé do acelerador. E já que a gente está falando aqui de impotência, dificuldade de lidar ou de pensar no futuro e de ser imediatista, tem um vídeo muito interessante de um canal que a gente sempre menciona aqui, que se chama Kurzgesagt. Aliás, o Kurzgesagt tem uma versão em português, eu vou dar o link aqui em português. Normalmente os vídeos, para saírem em português, demoram um pouco mais, porque alguém tem que traduzir, fazer de novo, gerar de novo, né, todas as imagens. O que acontece é que eles lançaram um vídeo muito interessante sobre maconha. E o que é, sei lá, um pouco desconcertante, e eu confesso que eu muitas vezes me surpreendo com a capacidade de algumas culturas de serem sinceras, né, de se exporem. Não é uma coisa que brasileiro costuma fazer, a gente está mantendo as aparências o tempo todo, né, a gente está fingindo que é bacana, está fingindo que nunca erra, tal, ou está falando que está tudo ótimo, mas tudo bem. O que acontece é que esse vídeo sobre maconha, logo no começo, o autor ele fala, olha, eu estou falando com propriedade de tudo que eu vou falar aqui, porque durante 15 anos eu consumi maconha diariamente e hoje eu não consumo mais. Então eu consegui parar, então isso não é só, sei lá, um ponto de vista no vácuo, não, é um ponto de vista calcado também em experiências pessoais. O que o vídeo está falando ali não é tanto sobre o consumo recreacional e as pessoas que consomem e está tudo bem, né? Porque, na verdade, para a maioria das pessoas, né, isso não traz grandes consequências. O problema, então, em termos individuais, se alguém fuma maconha ou não,
ok, o risco é seu e é um risco relativamente baixo. Mas quando a gente pensa numa escala maior, que é uma coisa que não é natural para a espécie humana, né, quando a gente pensa numa escala um pouco maior, quando a gente pensa, por exemplo, numa coisa chamada saúde pública, não é? Aí a coisa fica diferente, porque existe sempre a possibilidade de que uma fração dos usuários acabem desenvolvendo problemas. Tendo problemas, dependência ou qualquer tipo de alteração, ou a vida vai piorar, isso vai acontecer com uma fração. Não pode não ser com você, mas quando você pensa em termos de sociedade, quando você pensa em termos de coletividade, isso não dá para simplesmente abstrair. Não dá para achar que eu tenho sorte, eu sou protegido por uma divindade que por alguma razão qualquer acha que eu sou muito legal do que os outros 8 bilhões de pessoas, né? Ele realmente me protege e deixa os outros a ver navios. Não, mas quando a gente pensa macro, quando a gente pensa numa escala maior, é um problema, né? E o que ele está colocando ali são inúmeras pesquisas que demonstram, né, e aí dane-se um pouco a questão da juventude e tal, a questão é gente que está passando da juventude, né, e que de repente passou a consumir maconha de maneira mais regular que pode se tornar maneira diária, de uma maneira que de repente pode ser impossível de parar, né? Porque ele mesmo fala, olha, vamos ver se você realmente consegue, se você acha que a tua relação com maconha é livre-arbítrio, você faz o que quiser, então para agora. Para agora. Exatamente hoje, nunca mais fuma e vamos ver quanto tempo você segura. Né? Se você conseguir parar e nunca mais sentir vontade, então você não tem dependência nenhuma. Agora, porém, né, caso você não consiga, mais ou menos como a relação de muita gente com cigarro ou com bebida, não é? A gente tem algumas fragilidades aí no quesito vícios. O que ele está colocando ali é um filminho do que vai acabar acontecendo, né? Aquilo que inicialmente era uma coisa recreacional que você fazia com os amigos, era divertido, era super legal, todo mundo ficava relaxado, tudo ficava mais gostoso, a música, doce, feijão com leite condensado, né? Pizza de madrugada. Muita gente vai passar essa fase e depois deixa para trás, vai fazer outra coisa, vai estudar, vai casar, vai ter filhos, vai tocar a vida. Algumas pessoas, e é esse o problema, de novo, quando a gente fala em termos sociais, quando a gente fala em termos de coletividade, algumas pessoas, seja por que razão for, vão se apegar e vão continuar fumando sozinhas. Não é? E aí quando você começa a fumar sozinho é estranho, porque aquilo que era uma coisa coletiva, não é, começa a ficar um hábito social. E isso pode se tornar um tipo de, sei lá, de escapismo. Né? De repente você deveria estar fazendo alguma outra coisa, você poderia estar enfrentando algumas coisas que são incômodas, você poderia estar tentando superar algumas dificuldades, né, de relação com o universo, mas aquela é uma saída tranquila, né? Você está dentro de um útero, dentro de uma bolha, né? E isso, obviamente, é mais prazeroso, mas você, com o tempo, vai perceber que você está fazendo isso sozinho, que, na verdade, você vai começar a cancelar compromissos, você não vai querer sair, você não vai querer fazer, você vai preferir ficar ali sozinho. Os seus amigos todos, a vida continuou, né? Eles carry on, a vida seguiu adiante, e você de alguma maneira está ficando para trás, aí você pode eventualmente se aproximar de amigos que também têm um hábito similar ao seu, mas aí você começa a perceber que nem isso funciona, você começa a se isolar cada vez mais. Bom, e assim vai. Então, ele nem está comentando aqui das consequências de saúde, que é o risco de eventualmente psicose, paranoia, não é nem isso. A questão é o que acontece com a sua vida. Né? E acho que ele está falando isso de experiência própria. Né? Você acaba se isolando, você acaba vivendo menos, você acaba se expondo menos, viajando menos, trabalhando menos, amando menos, sofrendo menos, e isso, obviamente, não tem volta, é irreversível. A hora que um dia você consegue parar, né, tomara, você olha para trás e fala, cara, quanto tempo eu fiquei nessa névoa, literalmente nessa bruma. Né? Então é um vídeo que eu achei bastante interessante, não deve ser o caso de nenhum de nós aqui, espero de coração,
mas caso seja, ou caso vocês conheçam alguém que está correndo o risco de entrar nessa jornada, que é uma jornada que se fecha cada vez mais, que te isola cada vez mais, que te empobrece cada vez mais, em termos de experiência, em termos afetivos, o vídeo pode ser uma boa dica, né? É mais ou menos, sei lá, alcoólatras anônimos, né? Quer dizer, gente tentando justamente compartilhar as próprias experiências para que a pessoa não se sinta tão isolada nesse momento, não é? Para que ela não fique condenada a viver um eterno presente, ela está achando que ela está no eterno presente, mas como o eixo do episódio de hoje é o tempo passa, né? A idade chega, o dinheiro acaba, a empregabilidade diminui, né? Algumas coisas que você queria ter feito já não dá mais para fazer, então aí você fica pensando em nome do que você abriu mão de tanta coisa. Então eu acho que é um trabalho bastante, sei lá, eu acho que bastante honesto, bastante franco, né, e que eu espero que tenha impacto, e eu espero que ele não tenha se sentido como eu me senti ontem, né, depois de se expor imensamente, de tentar fazer alguma coisa que possa eventualmente abrir um pouco os olhos das pessoas e para que elas saiam de alguns ciclos que são realmente viciosos, né, que ele de repente acorde no dia seguinte e vê que os números e as métricas estão baixíssimas e que realmente ele é um Dom Quixote atrás de moinhos de vento. Mas, como diz aquele meu antigo desktop, né, keep calm and carry on, respira fundo, e mais um episódio do Radinho. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente aqui a paciência e, sei lá, né, a companhia ao longo desses anos todos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, até amanhã e fiquem com os passarinhos.